propósito, numa só ligação, amém? Vamos estar dando início a mais um devocional. Hoje são 2 de maio de 2025, é aniversário da minha mãezinha. Aqueles que puderem, orem por ela em nome de Jesus, amém? Vamos estar indo lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para terminar. Amém? Missionária Thelma vai estar adorando nessa manhã. Missionária Thelma. Se ela não tiver aí, eu posso louvar. Então, amém, pastora. Deixa Deus te usar nessa manhã. Amém. Pai, Senhor, irmãos, vamos adorar o Senhor. Logo de manhã, quero te louvar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te servir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te servir e te amar até o fim. Amém? Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, pastora, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Missionária Jerusa pode estar fazendo para a gente aí a oração inicial, pelo devocional, também pela vida do servo do Senhor que vai trazer a palavra nesta manhã, o pastor Linhares, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer
te louvar, render louvores, Senhor, nesta manhã de sexta-feira, a qual o Senhor já preparou tudo já está preparado para nós. Senhor, obrigada pelo devocional, por esta manhã, pela vida do pastor Linhares, Senhor, que estará trazendo a tua palavra, Senhor, transmitindo para nós o que o Espírito Santo revelou a ele. E estará revelando na hora também, eu creio nisso. Pai, obrigada, Senhor. Prepara tudo para o teu servo, Senhor, aquilo que ele precisa e que mais sonha e tem em seu coração, que o Senhor possa preparar para ele, Pai, guardando a família, a casa, toda a parentela, seu ministério, suas finanças, seu trabalho, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, porque tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Amém, amém, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Missionária Jerusa, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Pastor Linhares, então, com a palavra nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Alegria estarmos uma vez mais aqui para adorarmos a Deus juntos, né? Eu quero convidá-los a nós lermos um texto da palavra do Senhor, deveras conhecido, Mateus 28, 18, 19 e 20, que diz assim: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto fala da grande comissão, mas eu queria começar meditando, juntamente com todos nós, perguntando assim, eu acredito que sim, você já parou para pensar por que a gente tem tanta vontade que as pessoas aceitem Cristo, né? Por que a gente está todo dia num devocional como esse? Por que a gente se acorda de madrugada para ir orar? Né? Já pensou se acordar de madrugada? Tem gente que vai a pé para a igreja orar. Tem muita gente. E sabe qual é a oração dessa pessoa? Meu Deus, salva o meu bairro. Meu Deus, salva essa cidade. Meu Deus, salva esse país. Sabe? Pessoas que fazem jejum de semanas. Semanas jejuando. E sabe qual é a oração dela? Meu Deus, eu quero que o Senhor salve essas pessoas, salve a minha família, salve esse bairro. E a minha pergunta é essa. Você já parou para pensar por que a gente faz isso? Por que nós temos tanta vontade que as pessoas aceitem Cristo? Por que a gente se sacrifica tanto para que as pessoas aceitem Cristo? Por que a gente demanda tanto tempo para que as pessoas aceitem Cristo? Não é? Por que a gente monta estratégias, a gente investe dinheiro? A gente investe dinheiro. Quanto eu estou falando para pessoas aqui que tem cargo na igreja, e todo mundo que tem cargo na igreja, você sabe, você investe dinheiro, e não é pouco. Tem uma contribuição para o aniversário do irmão, tem a contribuição para ajudar no baby chá da irmã que está grávida, e tudo isso a gente só faz por um único motivo: que as pessoas continuem firmes com Cristo. E eu comecei a pensar, meu Deus, mas por que a gente tem isso? Você não vê as outras religiões, as pessoas tão frenéticas de que outras se convertam, mas a religião delas. Pode ver, os outros, se você quiser ir bem, se não, tranquilo, para eles está tudo normal. Nós não. A gente quer, a gente briga, a gente estuda para que as pessoas se convertam a Cristo. E eu disse, meu Deus, por que será isso? E aí, queridos, eu estava olhando esse texto
estava olhando esse texto, mas só por isso? Não. É porque eu vou dizer para vocês assim, quando Deus nos fez, perceba, ele nos fez com o DNA dele. Quando Deus nos fez, ele disse, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele fez com o DNA dele. Qual é o DNA de Deus? Qual é o principal DNA de Deus? Qual é a principal característica de Deus? Amar as pessoas. A principal característica de Deus é amor. Então, tudo que ele faz, tudo que ele faz com um único objetivo: nos fazer bem. Tudo que Deus faz, queridos, é para nos fazer bem. Mas, pastor, mas às vezes eu passo por cada perrengue. Mas é porque você não sabe. A gente só olha para o plano terreno, irmãos. Eu e você, a gente olha para o plano terreno. Porque para nós, muitas vezes a gente acha que tudo que importa é o que está aqui nessa vida. A gente olha, puxa, mas eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque o nosso olhar é para esse plano, muitas vezes. Dificilmente você vai se pegar a olhar para o plano de eternidade. Pode prestar atenção. A gente até olha para o plano da eternidade, mas é bem menos do que o que a gente olha para o plano terreno. Bem menos. Só que quando Deus olha para nós, ele não olha para o plano terreno. Ele olha para o todo. É como você assiste um filme. Você assiste um filme 2, 3 vezes, só que como você já sabe no que vai dar, às vezes você fica, puxa, se eu pudesse dizer pro mocinho lá que quem tá traindo ele é aquele próprio amigo dele, poxa, o cara tá ali, tá vendo, ele devia dar pelo menos uma pista. Então Deus olha para nós assim, porque ele sabe do começo até o final. E às vezes a gente está insistindo com uma coisa e ele está dizendo, mas não é bom para tu não, filho, isso aí. Não é bom para ti não. Isso aí pode ser bom até agora. A mesma coisa, a gente está assistindo um filme e a gente quer dizer pro mocinho, olha, não vai não por esse caminho aí, por favor, vai ter uma... Sabe? Deus olha para nós assim. É assim que Deus olha para nós. Ele não olha para nós pelo plano terreno. Ele olha para nós como um todo. E para ele, queridos, ele vê nós como parte da eternidade com ele. Deus nos vê na eternidade com ele. E por isso que ele tem tanta preocupação com a gente. Mas, voltando então para o nosso raciocínio, ele fez nós assim, com o DNA dele, com o DNA de amor. Só que após a queda do homem, teve toda essa reviravolta, não é? E aí o homem passou por tudo aquilo e tal, e você percebe que por um período o homem, ou Deus, nem queria de fato que outras pessoas assim se introduzisse no seio judaico, que era a igreja, vamos dizer, a igreja estabelecida por Deus. Ele não queria, não. É tanto que ele diz, ó, não deixa ninguém se aproximar de vocês, não. Eu quero primeiro forjar o caráter de vocês. Só que aí veio o advento de Cristo. E quando Cristo veio, ele fez algo assim extraordinário. Quando Jesus veio, que morreu, queridos, antes de morrer, ele disse, olha, eu vou voltar. Eu vou voltar lá para casa, vou voltar lá para o meu pai. Mas eu vou deixar com vocês um consolador. Esse vai estar em vocês todos os dias. E aí vai acontecer na vida de vocês que vocês vão fazer coisas maiores do que o que eu faço. Perceba, nós não temos na história nenhum homem nascido de mulher para amar
o quanto Jesus amou. Não existe, queridos. A demonstração de amor de Jesus é tão imensa que mesmo aqueles que ele sabia, olhando pelo olhar de Deus, mesmo olhando para aqueles que o trairia, ainda assim ele chamava ele de amigos. Ele disse, eu não chamo vocês de servo, não. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu estou fazendo com que vocês conheçam. Só que ele diz, quando ele vai, ele diz, olha, eu vou deixar um, que esse vai fazer em vocês aquilo que eu não fiz. Que eu não consegui fazer ainda, porque foi pouco tempo. Mas esse, ele vai fazer isso em vocês. E aí, queridos, ele deixa essa comissão. Depois que ele ensina tudo, depois que ele dá todos os exemplos de como amar, depois de ele dar todos os exemplos de como representar Deus, de como buscar a essência de Deus, porque a essência de Deus, repito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A essência de Deus é amar. Então, quando você se vê louco, ai meu Deus, eu tenho que fazer essa campanha de oração pela minha família, meu Deus, porque a minha família precisa ser salva. Quando você tiver, ai, mas eu tenho que investir na obra missionária, eu tenho que doar para a obra missionária. Quando você se vê assim louco, sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo está fazendo exatamente a obra que Deus quer que ele faça na sua vida. Amando como Deus amou. Amando como Deus amou. A essência de Deus é amar. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É amar. Amando conforme nós amamos. E o Espírito Santo, ele hoje, ele age na nossa vida diante dessa comissão aqui. Ide, portanto, e fazei discípulos de todos os povos. Olha só como não é mais restrito ao povo de Israel. Ele diz, vão, agora eu vou, o Espírito Santo vai estar com vocês, e vocês vão amar não só apenas os judeus, vocês não vão amar só os da sua pátria, vocês não vão amar só os da sua família, vão e façam discípulos de todos os povos, representem o amor que foi colocado em vocês através do conhecimento daquilo que vocês conheceram, que é o Espírito Santo. Não existe quem convença a alguém do amor tão louco, vou dizer assim, como o Espírito Santo nos convence a fazer. Eu repito, nenhuma religião, queridos, dessas, eles têm tanto amor por pessoas como nós temos. Mas não é porque nós somos bons, não, viu? Quando você se levanta de madrugada para orar, quando você se levanta de madrugada para buscar a Deus, quando você faz aquele jejum, assim, de doce, não é? Ai, eu vou fazer 30 dias de jejum de doce, eu não vou comer aquele chocolate que eu mais gosto, eu não vou comer o pudim, eu não vou comer aquela torta doce, eu não vou comer o doce, só porque eu quero me abster disto, para que Deus faça a obra de salvação nas pessoas do meu bairro, nas pessoas da minha cidade, da minha igreja local. Você não está fazendo isso, não é pela igreja, querido. É o Espírito Santo. Isso chama-se obra do Espírito Santo, que é introduzida em nós. E somente Ele
faz a gente amar assim. Nós não somos tão bons assim, não. Viu? Nós não somos bonzinhos assim, não. Isso é o Espírito Santo. E aí ele disse, olha, vão. E é interessante a gente saber que essa missão aqui, queridos, ela é pessoal. Essa missão, ela é pessoal. Jesus disse, olha, vocês fiquem esperando que as pessoas vão vir para vocês consolar elas. Não. Ele disse, vão. Isso mostra que cada um de nós, individualmente, temos o papel da expansão do reino de Deus. Cada um de nós temos o papel de expandirmos o reino de Deus. Essa não é uma missão, mas eu não sou missionário. Se eu fosse consagrado a missionário, eu ia fazer um trabalho aqui nessa região. Olha, se o pastor me consagrasse a missionário, eu ia sair pregando, eu ia fazer um plano aqui que eu ia ganhar essas pessoas aqui, tudo para Jesus. Se eu fosse consagrado a missionário, eu ia dizer para o pastor para a gente fazer um plano aqui para a gente ganhar muito. Queridos, a missão é individual. Ide e fazei discípulos. A missão é individual. Quando a gente tem o DNA de Deus, quando aquele DNA de Deus, ele está introduzido em nós e sob a ação do Espírito Santo, a gente não espera. A gente não espera. Sabe por que que você muitas vezes... Estou falando aqui para pessoas que muitas vezes saem de casa doentes, gente. Para ir na casa de outras pessoas orar porque as pessoas estão doentes. Sabe? Pessoas que vão doentes e vão para o hospital orar para que Deus cure os enfermos. E Deus cura. Sabe? Pessoas que saem das suas casas, pega chuva no meio do caminho, paga ônibus. Não vão de carro não, meu irmão. Pessoas que pagam ônibus para ir para hospitais, para ir para presídios. Tá? Vão para presídios pregar. Isso nada mais é do que esse cumprimento aqui, ó, dessa palavra. Ide e façam discípulo de todos os povos. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Enquanto eu estou, queridos, com essa vontade, significa dizer que o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Agora, no dia que eu não tiver essa vontade, eu preciso me preocupar, irmão. Irmão, quem não tem a ganância de ganhar vidas para Jesus, tem que ter muito cuidado. Se você perdeu essa vontade de ganhar vidas para Jesus, de trazer pessoas para conhecer Cristo, de fazer com que as pessoas saibam como é a ação de Jesus, se você não tem mais essa vontade, em nome de Jesus, eu te chamo para um concerto com Deus. O Espírito Santo está precisando entrar na sua vida. O Espírito Santo está precisando agir na sua vida. Porque quando ele entra, ele coloca o mesmo amor que ele colocou em Jesus. O amor que não importa se vai ser bem recepcionado ou não. Jesus não se importava se ele ia ser bem recepcionado ou não, mas ele ia. Não importava se iam dizer, olha, mas ele está na casa dos pecadores, mas ele ia. Por quê? Porque ele tinha a essência do amor. A essência de Deus estava sobre ele. Façamos o homem. Jesus ali, ele era homem. Jesus veio como homem, para passar tudo que os homens passavam. Mas nele estava, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança do amor. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos,
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo com que eles conheçam todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é a ação do Espírito Santo. A missão é clara, irmãos. A missão ela é muito clara. Além dela ser pessoal, ela é claríssima. Façam discípulos. Discípulos não se compra, irmãos. Discípulo é feito. Discípulo é aquele que você pega ele, igual Jesus pegou todos. Perceba que Jesus não pegou nenhum sacerdote, porque senão podia dizer, mas os sacerdotes já conheciam a lei, os sacerdotes já eram inteirados na Torá, os sacerdotes eram alguém que faziam tudo o que era correto perante a palavra. Jesus não pegou nenhum. Jesus pegou exatamente aqueles que a sociedade imputavam como os mais pecadores, e ele transformou-os em discípulos, mostrando para eles o seu caráter. Discípulo é feito quando nós mostramos a eles o nosso caráter, o caráter daqueles que amam a Deus. Não é daqueles que pregam. Perceba que aqui nessa comissão ele não diz vão e preguem. Não, aqui ele diz vão e façam discípulos. É diferente, queridos. Pregar é uma coisa, fazer discípulos é outra coisa. Fazer discípulo é ele conhecer a minha vida. O meu discípulo conhece a minha vida. O meu discípulo sabe como eu trato a minha esposa. O meu discípulo sabe como eu cuido da minha casa. O meu discípulo sabe como eu cuido das coisas de Deus. O meu discípulo sabe como é que eu cuido das minhas finanças. O meu discípulo sabe como eu cuido daquilo que Deus me deu. O meu discípulo não me ouve pregar. Ele vê eu fazer. O meu discípulo não me ouve pregar. Ele me vê fazer. Não adiantaria nada, queridos, eu pregar. Não adiantaria nada eu pregar. E aqueles que eu chamo de seguidores me veem sendo mau caráter nas minhas coisas. Não adiantaria nada. Isso não é fazer discípulo, queridos. O Espírito Santo não age assim. Aqui ele diz, olha, representem-me, façam discípulos assim como eu fiz. Amem como eu amei. É isso que Jesus quer. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Façam discípulos. Façam discípulos. Aqueles que vão ver em vocês a minha ação. O discípulo precisa ver Deus fazer na minha vida para poder ele receber aquilo na vida dele. A missão é clara. A missão é muito clara. E eu encerro falando sobre o terceiro passo. Eu não sei se eu falei o tema da mensagem, mas o tema da mensagem é eu e a minha missão, tá, Ana? Eu e a minha missão. Perdão eu não ter falado logo no início, eu esqueci. Mas é eu e a minha missão. Mateus 28, 18, 19 e 20. A missão, ela é urgente. E ela começa onde nós estamos. Eu não preciso sair para muito longe.
Eu não preciso ser enviado para a África. Eu não preciso ser enviado para as aldeias indígenas para ser missionário. A missão começa onde eu estou. É lógico, irmãos, que é muito bom. Eu sou missionário. Não sei se já falei isso aqui para vocês. Eu sou missionário. Eu comecei a obra missionária com 16 anos de idade. A primeira igreja que eu assumi na minha vida, eu tinha 16 anos de idade. Depois disso, passei 11 anos no Peru, na Bolívia, como missionário. Trabalhei em vários rios da Bolívia, em vários rios, Rio Abunã, Rio Chipamano, Rio Moimano, Coaba, enfim, tantos rios. Quem é da Bolívia, ou quem conhece a Bolívia aqui, conhece esses rios. Então, eu não estou falando, não é que isso não seja legal, porque eu tenho propriedade para falar, mas eu estou querendo dizer que isso não é apenas, eu só vou fazer a obra missionária se o pastor me consagrar missionário e aí e me enviar. A missão começa em casa, queridos. A missão começa no nosso bairro. A primeira igreja que eu assumi foi no meu bairro. Foi no meu bairro. Eu tinha 16 anos de idade. No meu bairro. Depois dirigi outras várias igrejas. E aí, quando Deus me chamou para a obra missionária, e eu passei 11 anos da minha vida fazendo a obra missionária em países, mas sempre com essa preocupação de não apenas pregar, mas de fazer discípulos. Fazer discípulos. E a palavra de Deus aqui, ela é muito clara para nós. 1 minuto falta, eu encerro dizendo que nós temos essa vontade só por causa do Espírito Santo que habita em nós. Só por isso. Então, quando você der aquela vontade assim de ficar deitado 4 da manhã, mas que ouvir aquela voz dizendo, levanta e ora, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É porque o DNA está em você. É porque o DNA do amor está na sua vida através do Espírito Santo. Você ainda tem o DNA. O Espírito Santo ainda está dentro de você. Mas em nome de Jesus, se isso não acontece mais, se você não tem mais essa vontade de ganhar vidas, de dizer para todo mundo que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o Salvador, que só nele nós temos salvação, em nome de Jesus eu te convido, volte. Volte ao primeiro amor. Peça de Deus misericórdia e volte. Faça um concerto com o Espírito Santo. Porque todos aqueles que têm o Espírito Santo têm amor por pessoas, queridos. Todos. Todos. Aqueles que têm o Espírito Santo têm amor por pessoas. Porque o façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele incute em nós esse amor. O amor por ver as pessoas bem. E ver as pessoas bem não é apenas no plano terreno. Ver as pessoas bem é no plano que Deus tem para nós na eternidade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Obrigado, Ana. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa nessa manhã, de grande ensinamento para o povo do Senhor. Né? Pastor Linhares, obrigada por permitir ser instrumento do céu nesse dia, que o Senhor venha em nome de Jesus a cada dia mais abençoar sua família, sua casa, sua saúde, seu ministério. Amém? Irmã Laura Coutinho pode estar fazendo para a gente a oração final pelo devocional, em nome de Jesus. E na sequência, pastor Linhares da bênção apostólica, amém? Amém, a paz do Senhor a todos, bom dia. Vamos estar orando então. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito, por a tua manhã, que o Senhor tem nos dado, pela misericórdia que tem nos alcançado, Pai. Continua dando esse coração, Senhor Jesus, voltado, Senhor Jesus, de amor pelas pessoas, Senhor. Que o Senhor que tem nos dado é verdade aquilo que o pastor falou. Hoje mesmo, eu estou fazendo jejum e fiquei perguntando, por que que a gente faz tanto sacrifício? É por causa do amor que Deus tem colocado nos nossos corações pela vida das almas, que precisa ser alcançado, e isso é maravilhoso. É só o próprio Cristo mesmo que pode fazer isso pelas nossas vidas, e nós só temos que agradecer por esse amor que tem nos unido aqui, juntos, todas essas pessoas aqui, é o amor, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um amor verdadeiro, puro, fiel, mansidão, o Senhor é o Deus que dá paz, que dá alegria. Aonde o Senhor está, tudo acontece, ó Pai. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, te servindo, agradecendo, ó Pai, por essa união. Abençoa, Senhor, cada dia de cada pessoa aqui, Senhor, que tem entrado, que tem, Senhor, se entregado e que venha se entregar também em casa, que venha falar da tua palavra. Não seja, Senhor, um pouquinho, uma palavra de gratidão, não sei. O Senhor sabe, o Senhor usa, o Senhor capacita, porque a gente pode ser aonde o Senhor quer que a gente seja um pequeno missionário, aonde estiver uma pessoa, ali tem uma missão para fazer, Senhor. E coloca, Senhor, a cada dia esse amor dentro das nossas vidas pelos nossos próximos, Senhor, que é o mandamento que o Senhor deixou, o maior mandamento, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que veio de encontro comigo tão maravilhoso, que eu fiquei me perguntando por que que a gente tanto faz, né? Mas é porque é o Senhor que coloca, é o Senhor que dá. Tudo vem do Senhor, nada vem de nós, porque nós não temos nada. E o Senhor tem tudo para nos dar. Abençoa cada pessoa que entrou, que venha, Senhor, encher aquilo que necessita, o que precisa, Pai, que o Senhor venha transbordar nesta manhã, que venha dar um final de semana abençoado, que venha ser, Senhor, uma pessoa, Senhor, a cada dia mais cheia da tua presença, aonde for, a gente venha ser o testemunho, a Bíblia ambulante, a gente venha falar da tua palavra, do teu amor, que é tudo, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada por esse grupo que o Senhor me colocou, muito obrigada por cada pessoa que aqui está, aqueles que não pôde, o Senhor sabe, o Senhor conhece, a visita também, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e que todos com alegria digamos amém. Amém! Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Irmã Laura, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Obrigada pela participação de todos, que o Senhor possa continuar abençoando, continuar fortalecendo, continuar guardando a vida de cada um aqui e que possamos continuar, como foi falado aqui nessa manhã, fazendo a nossa missão, em nome de Jesus nessa terra, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador. Amém? Que tenhamos um final de semana aí mais que abençoado na presença de Jesus, porque Ele ama vocês e eu também, tá? Fiquem com Ele. Amém. Ai, que lindo! O amém mais lindo que a gente vai ouvir nessa manhã. Verdade, verdade. Coisa linda. Amém. Minha Deus filha te tá fazendo aniversário abençoe. hoje, viu? Minha velhinha, tá dodói, mas tá fazendo aniversário hoje. 78 anos, gente. Parabéns. Deus Parabéns. abençoe, parabéns. Hoje é aniversário da minha mãe também, tem muita gente fazendo aniversário hoje, hein? Eita glória, nós estamos realizados, hein? Ela faz aniversário e a gente que comemora. Falando em